paradismo em Portugal, né, com Boccaccio, que é um autor que não cai, né, nenhum vestibular. Infelizmente, a tendência dos vestibulares de uns 10 anos para cá é cada vez mais se manter distante da literatura portuguesa. Se você pega a FUVEST, por exemplo, dos anos 90 e no início dos anos 2000, você tinha, assim, tete a tete ali, na mesma medida, tanto literatura brasileira quanto literatura portuguesa. Então, você tinha Camões, você tinha Gil Vicente, você tinha o Boccaccio, você tinha Almeida Garré, né? Aí, assim que virou os anos 2000, aos poucos, a literatura portuguesa foi meio que distanciando. Então, eles deixavam um ou dois autores, né? Então, teve uma época que teve o Viagens na Minha Terra, da Almeida Garré, que com uns 3 anos. Aí saiu O Alto da Barca do Inferno, é uma obra que ficou bastante tempo, saiu também. E o único que permanece, por conta do valor canônico, acaba sendo o Eça de Queiroz, né? Então, o Primo Basílio ficou durante muito tempo, saiu o Primo Basílio, aí eles colocaram o Primo do Padre Amaro, tiraram o Primo do Padre Amaro, e agora colocaram a Relíquia, né? Então, eles tentam deixar ali o Eça de Queiroz. Isso por quê? Para que a lista tenha a oportunidade de ter outros autores de língua portuguesa, né, que não sejam autores brasileiros e nem autores portugueses. Daí a valorização que eles começaram a dar às literaturas africanas em língua portuguesa. Tanto a literatura angolana quanto a literatura de Moçambique. Então, este, por exemplo, é o último ano, se não me engano, do Mayombe, que é a literatura angolana. Aí o Mayombe sai de cena e vai entrar, o Mayombe do Pepetela, né? Sai de cena e vai entrar o Terra Sonâmbula do Mia Couto, que é um romance de Moçambique. Esse livro estava, por exemplo, na lista da Unicamp. Então vai sair o Mayombe e vai entrar no lugar dele o Terra Sonâmbula, que é um livro muito mais interessante, muito mais complexo, muito mais difícil, porque o Mia Couto, em uma entrevista que ele deu aqui no Brasil, ele vem sempre ao Brasil, entrevista que ele deu no Roda Viva, na TV Cultura, perguntaram para ele qual era a influência que ele teve na vida, né? E ele falou que lá em Moçambique chega muito mais a literatura brasileira que a literatura de Portugal. E aí ele falou que ele teve 3 grandes influências: Jorge Amado, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. E aí você vai ler a obra do Mia Couto, você entende tudo, o porquê ele faz aquilo tudo, justamente por conta dessas influências. Né? Moçambique é um país com mais de 50 dialetos, então você tem a língua oficial, que é português, e fora o português você tem 50 dialetos locais ali. Então, o que ele faz? Ele faz uma narrativa escrita em português de Moçambique, que é diferente do português brasileiro e do português de Portugal. Esse português de Moçambique, ele é repleto de neologismos e se mistura ao dialeto local. Você imagine o que sai daquela linguagem, né? Uma linguagem bastante hermética, bastante complexa, aliado à questão da denúncia social do Graciliano Ramos, aliado à questão da cor local, né? Do colorido local, que é uma coisa muito presente na obra do Jorge Amado, por exemplo. Então, ele faz uma mistura ali. E só para finalizar sobre o Mia Couto, a gente ir rapidinho no Boccaccio, Professor, e é dele, pode falar. perdão, rapidinho. É que eu não sei se o senhor percebeu, mas sua câmera tá desligada, só para avisar. Minha câmera está desligada? Tá. E aonde que eu ligo? É,
Vixe. Sabe onde você desmuta Ah, tá, e tá, tá, muta? tá. Vi aqui. Vocês não estão contemplando a minha beleza agora. Desculpa, gente. Obrigado, David. Só uma curiosidade, quando eu estava na graduação, eu achava que, bem o estereótipo, que o Mia Couto, por ser de Moçambique, na época, né, se você falava Mia Couto e tal, o Terra Sonâmbula ganhou vários prêmios, o Terra Sonâmbula é de 1992, me parece. Eu achava que o Mia Couto era uma mulher negra, por ser Mia, eu achava por isso que era uma mulher, e negra por ser africana, olha, né? Bem estereótipo. E aí depois na faculdade eu acabei descobrindo que o Mia Couto, na verdade, não é uma mulher, é um homem, e se chama Mia porque é um professor de biologia, né? Que adorava gatos, que adora gatos, ele tem mais de 50 gatos, e o nome Mia é um apelido por conta dos gatos, né? E não é negro, ele é branco. E isso acontece também com Pepetela, é branco, é uma coisa para a gente começar a questionar, refletir, né? Por que esses dois autores africanos são brancos e não são negros? Obviamente isso tem a ver com a questão social, com a questão racial e o lugar que o negro ocupa dentro de uma sociedade culturalmente elitizada, né? Nós não temos escritores negros, muito poucos, e não temos mulheres, né? Então isso é uma questão social, uma questão de marginalização, né? Eles estão colocados num lugar marginal. Você não consegue me citar 10 escritoras brasileiras, né? 10 escritores negros canônicos. Você tem Lima Barreto, você tem Machado de Assis, né? Você tem Cruz e Souza, né? Mulher, você tem Cecília Meirelles, Clarice, né? Então, quer dizer, se você se estender essa reflexão para outras literaturas, você vai cair na mesma questão, né? Quantas escritoras nós temos na literatura inglesa? Pouquíssimas, né? Na literatura de língua inglesa. Você tem lá a autora do Morro dos Ventos Vivantes, esqueci o nome dela agora, Jane Austen, a Mary Shelley, que fez o Frankenstein, quer dizer, pouquíssimas mulheres que escrevem, né? Agora no século XX, não, XXI você tem mais. Mas se você pegar a literatura do passado, literatura moderna, Virginia Woolf, né? Você tem aí a mulher que não escreve. E se essa mulher for negra, aí a gente cai no quarto de despejo da Maria Carolina, que está na Unicamp, né? Negra, mulher, favelada. Você tem 3 elementos aí marginalizadores, né? Então, quer dizer, isso vale também para a literatura homossexual, tá, gente? Aí o Fernando Abreu, por exemplo, que é um escritor gaúcho que morreu de AIDS nos anos 90, que escreveu um romance belíssimo chamado Morangos Mofados, que é um queridinho na internet, todo mundo gosta, e ele é maravilhoso mesmo, né? Literatura marginal. Então é interessante a gente pensar nisso. Então, isso tudo para explicar por que a FUVEST está tirando a literatura portuguesa. Porque o que a literatura portuguesa representa? Representa, acima de tudo, uma literatura canônica. E nessa relação de cânone, você acaba estabelecendo uma relação de superioridade, né? Porque você tem Portugal como o foco, literatura de metrópole, e você tem Brasil como literatura de colônia. E toda a literatura brasileira produzida no século XIX até 22 é uma literatura que é cópia da Europa, né? O Brasil só vai se libertar culturalmente da Europa na Semana de Arte Moderna, onde o Brasil vai ter autonomia, vai aparecer um Graciliano Ramos, vai aparecer um Jorge Amado, vai aparecer um Jorge de Lima, vai aparecer um José Lins do Rego, né? Vai aparecer um Euclides da Cunha, né? Esses autores falando do Brasil real.
e não desse Brasil idealizado, europeizado, que foi criado no século XIX. Né? Então, o fato deles tirarem a literatura portuguesa e dar oportunidade a outras literaturas de língua portuguesa é importante por conta disso. Mas eles não são loucos de tirar completamente, né? Então, eles ficam trocando Camões, tiro Camões, coloco essa de Queiroz, aí tiro essa, coloco o Gil Vicente, né? Eu não sei como eles ainda não... O Fernando Pessoa, por exemplo, que vai voltar no vestibular 2021, desculpa, 22, né? Com uma peça de teatro chamada O Marinheiro, né? Fernando Pessoa já esteve na lista com Alberto Caeiro, né? Eu não sei como eles não colocaram ainda o Saramago, né? Que é o grande escritor contemporâneo, apesar dele já ter falecido, de literatura portuguesa. Não sei como eles não colocaram o Saramago ainda. Mas, enfim. Bom, fechando a digressão, voltamos a falar do Manuel Maria de Bocage, que é o principal escritor árcade do arcadismo português. Bocage é super simples, tá? As mesmas características que a gente vai ver no Cláudio Manuel da Costa, as mesmas características que a gente vai ver daqui a pouco no Tomás Antônio de Gonzaga, que são as características da poesia árcade, tá? O neoclassicismo, a retomada da retomada, a presença de personagens mitológicos, o culto da simplicidade como elemento de harmonia, a busca pelo equilíbrio, a presença das expressões latinas, Fugari Urbem, em direção ao locus amoenus, chegando ao locus amoenus, eu vou fazer o inutilia truncat, a partir do inutilia truncat, cortar o fútil, eu vou viver uma vida simples, que é o aurea mediocritas, e aí sim eu vou poder viver com leveza, que é o carpe diem, tá? Todas essas características, aliada à presença do pastoralismo, né? Um pastor que defende o ideal de uma vida simples, tudo isso está presente no Bocage, que vai estar presente nos autores nos autores brasileiros, até porque o Brasil vai seguir aí o que o Portugal está fazendo. Então, no Bocage, a gente vai ter a poesia árcade, onde você vai ter todas as características árcades 100%, explodindo o arcadismo, tá? Vamos ter a poesia satírica, onde ele vai fazer uma sátira, né, à sociedade. Na poesia brasileira do arcadismo, a gente vai ter poesia satírica também, e ela vai aparecer pelo Tomás Antônio de Gonzaga, por um conjunto de cartas anônimas que ele escreve, né, no período que durante muito tempo não se sabia quem era o autor dessas cartas, e depois os historiadores chegaram à conclusão, através de várias pesquisas, que o autor dessa carta era o Tomás Antônio de Gonzaga, o mesmo poeta que escreveu, né, as Liras para Marília, né, o Pastor Dirceu. Essas cartas anônimas de cunho satírico, de criticando Vila Rica, a corrupção em Vila Rica, etc. e tal, vai receber o nome de cartas chilenas. Né? O Chile vai ser uma alegoria de Vila Rica. Né? A gente vai falar disso. Então, tem no Bocage a poesia satírica e, no final da poesia dele, ele já vai ter elementos pré-românticos. Tá? E esse mesmo movimento vai acontecer aqui no Brasil. Né? Você vai ter o auge da poesia arcádica com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio de Gonzaga. Você vai ter a poesia satírica com as cartas chilenas do Tomás Antônio de Gonzaga. E no Tomás Antônio de Gonzaga, quando ele estiver preso, esperando o julgamento por conta da Inconfidência Mineira, ele vai começar a ficar deprimido, melancólico, e essa depressão, essa amargura, esse desalento, esse pessimismo, já vai começar a aparecer como um elemento pré-romântico. Então, se você pegar a poesia do Tomás de Gonzaga, do final, com o Árcade,
você vê que na poesia Árcade dele, nas liras, ele está totalmente equilibrado. Chamando a Marília para ver passarinho, chamando a Marília para ver o campo, para ver o rio que passa, para ver as montanhas mineiras, tudo paz. A partir do momento que ele vai preso, e ele continua escrevendo para ela, né? E ele vê que ele está mediante a possibilidade de morrer, de ser executado ou de ser exilado, a poesia muda de tom. Ele começa a ficar mais pessimista, mais romântico mesmo, né? Mais byroniano, digamos assim, né? Você começa a ver ali o spleen da poesia byroniana, né? Essa morbidez, né? Essa atração pela morte. Isso já é um elemento pré-romântico dele, tá? Mas o que cai no Enem não é o elemento pré-romântico, nem é o elemento satírico. O que cai dele é a poesia Árcade, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, voltamos lá na página 282, né? Poesia Árcade. Então, vamos ler e a gente vai analisar de maneira bem rapidinha as características Árcades, tá? Elementos mitológicos, simplicidade, equilíbrio, harmonia, presença de expressões latinas, presença do pastoralismo, né? A presença de um pastor, né? Que faz com que a poesia se torne artificial, por exemplo, todos esses elementos. Então, vamos lá, ó. Poesia Árcade. 1. O poema começa com um convite, tá? Uma coisa que é importante, a origem da poesia Árcade é a poesia latina, tá? São as elegias latinas. O que é uma elegia? É um poema que faz que canta o sofrimento amoroso, digamos assim, tá? E uma das características da elegia é o poeta marginal, imbuído totalmente numa vida amorosa, e esse poeta, ele faz uma interlocução com a sua amada, tem sempre a presença de um convite, ele está sempre convidando a amada para alguma coisa, tá? Geralmente é para que os dois usufruam do amor, é o carpe diem, aproveite o dia, né? Aproveite a natureza. Por quê? Porque esse poeta tem consciência da efemeridade da vida, ou, se você quiser, numa expressão camoniana, esse poeta tem consciência da transitoriedade da vida. A vida passa rápido, a vida é curta. Então vamos ficar aqui, olhando para o mato, o passarinho, contemplando a natureza e vendo o quão bela ela é. Então tem sempre esse convite. Então você vai encontrar alguns poemas elegíacos importantes. Então eles se baseiam muito neles. E claro, né, gente, por que eles se baseiam? A gente está falando de neoclassicismo, vai se basear no classicismo. E o classicismo se baseia na antiguidade clássica. Então, por isso, toda a poesia de poetas latinos como Propércio, poetas latinos como Tibulo, poetas latinos como Catulo, e principalmente um poeta latino chamado Ovídio, que vai fazer a Militia Amoris, a guerra do amor, né? A arte de amar. Em todos esses poetas, você vai ter a figura da puella domina, que é a mulher que domina. Então, você tem sempre uma relação de vassalagem amorosa, um resquício medieval aí, né? No neoclassicismo. Mas você vai ter na poesia da antiguidade clássica essa relação, tá? Todos esses poetas que eu falei são poetas augustanos ou augustoanos, da época do imperador Augusto, que é o século IV a.C. Esse período é o auge da literatura latina, é a época de Augusto. Quem é que surge na época de Augusto? Virgílio, que escreve a Eneida, que é o épico, né? Que corresponde aí, que é similar à Odisseia e à Ilíada. Tá? Então, esses autores que eu falei,
né, que os Árcades vão beber, são autores do auge da literatura latina, né? Propécio, Tibulo, Catulo, Ovídio, né? Então tem sempre esse convite, olha lá, né? Ou essa interlocução. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha que bonitinho, que fofinho ele é. Olha o Tejo, a Sorrice, Tejo é um rio que corta Lisboa. Olha, não sente os éferos brincar por entre flores? Aqui você tem todos os elementos árcades. Tem menção a figuras mitológicas? Tem, David? Zéfiros, né? Zéfiros, muito bem. Tem descrição da natureza? Ou se tem. Tem. Ele até provoca uma personificação da natureza. Olha o Tejo a sorrir. O rio sorrindo. Né? Olha que construção paradisíaca. Né? Que construção amena, bucólica. Né? O Tejo a sorrir. Os éfiros brincando entre as flores, né? As fadinhas lá brincando entre as flores. Escuta, Marília, a flauta é um instrumento doce, né? O som da flauta é um som doce. Olha a flauta dos pastores. Então, olha só, gente, esse espaço bucólico de locus amentos. Conseguiram perceber? Total. Vê como ali beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Olha como isso vai interferir na gente, né? Como a natureza vai fazer com que a gente se sinta em harmonia, né? Eilas de planta em planta os inocentes, as vargas borboletas de mil cores, né? Um campo cheio de borboleta florida e os dois caminhando, tipo noviça rebelde. Né? Percebam uma coisa que é importante, que não há desequilíbrio. Se tivesse um índice de desequilíbrio, provavelmente o tempo estaria nublado ou chuvoso, e ele estaria sozinho, né? Ou ele estaria surtado, porque ela não veio, por exemplo. Ela não veio, eu marquei com ela, não apareceu. Aí você teria um desequilíbrio, uma angústia, uma vontade de morrer, bem típica dos românticos. Mas não, ali está tudo harmonizado, está tudo equilibrado, né? Naquele arbusto, o roxinol suspira. Muito cuidado para você não confundir essa borboleta de mil cores, esse roxinol suspirando, esse rio sorrindo, e achar que isso é romântico. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? Porque parece uma imagem, né? Você tem um cenário romântico, beleza, mas você não tem um cenário romântico literariamente falando, do aspecto literário, tá? É porque esse conceito de romantismo, de cenário romântico, com o passar do tempo, ele foi sofrendo uma mutação, né? Ele foi, né, sofrendo várias mutações até chegar nas telenovelas, por exemplo, ou nas comédias românticas, no conceito de final feliz. Isso é um conceito moderno. O conceito romântico é o exagero. Tá? Então, o poeta romântico é exagerado em tudo. Se ele ama muito. Se ele sofre muito. E o único elemento capaz de dar cabo a esse sofrimento é a morte. Então, por isso que, para o romântico, a morte é um elemento positivo, porque coloca fim ao sofrimento egocêntrico dele. Mas o que vai caracterizar, o que você precisa ter a malícia, é perceber que, tá, aqui tem um cenário romântico, sim, eu estou aqui com a minha amada, estou a convidando para ir ao campo, olha como é que ele está repleto de borboleta de mil cores, os pastores estão cantando, a flauta, o rio está sorrindo,
né? O roxinol está suspirando, a abelhinha não para, tá? Mas é tudo equilibrado. Você não tem desequilíbrio, você não tem exagero. Essa é a diferença. O exagero romântico é sempre para o lado negativo, tá? O romântico, o desfecho do romântico são sempre os mesmos. Então, desfecho número 1 é solidão. Você pega o romance Tio, do José de Alencar, já esteve na lista da FUVEST, a Berta termina sozinha. Então, solidão. Desfecho número 2, loucura. Tá? Desfecho número 2. Você pega o romance Amor de Perdição lá do Camilo Castelo Branco, Mariana termina louca depois que o Simão morre e se joga no mar. Loucura. Tá? Desfecho número 3, suicídio. O poeta se mata. Os sofrimentos do jovem Werther, um romance alemão que desencadeou uma onda de suicídio na Europa. Suicídio. E o desfecho número 4, que é a morte por tuberculose. É chique, dá uma tossidinha, um sanguinho. Morrer por tuberculose. Tá? O final feliz é um desfecho moderno, romântico, digamos assim. Né? Se você perceber, a Iracema não teve um final feliz. Né? A Iracema morre de quê? A Iracema morre de saudade. Ela era correspondida? Sim, mas ela morre de amor. Ela morre de saudade e de solidão. Quando o Martim volta, né, ela acabou de parir o Moacir, que é filho da dor, e ela entrega para ele e morre, né? Ela morre de saudade e de solidão. Né? Então, o desfecho romântico é sempre infeliz. Tá? Isso no aspecto individualista. Né? O romantismo também tem um aspecto nacionalista que aí é totalmente diferente. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas há tudo que vês, é muito bonito, mas há tudo que vês, se eu não te vira, se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. Tá? Então, você tem aqui, mesmo apesar desse cenário romântico sendo construído, um equilíbrio. Né? Se eu não te ver, né? Se você não estiver aqui, né? Isso vai gerar em mim uma tristeza. Convite a Marília. Esse é lindo. Esse é lindo. Muito legal. Já se afastou de nós o inverno agreste. O inverno na Europa é um inverno seco, frio demais, neva, né? Já se afastou de nós o inverno agreste. Olha a natureza aqui. Envolta nos seus úmidos vapores, a fértil primavera, a primavera onde, né, as plantas crescem, onde se planta, a mãe das flores, o prado ameno de boninas verde. Olha o que a primavera faz, que bonitinho, deixa o campo verdinho, as flores estão nascendo, varrendo os ares, o sutil nordeste, os torna azuis, o céu está bem azul. As aves de mil cores adejam entre, olha as referências mitológicas, Zéfiros e Amores, e toma o fresco Tejo a cor celeste. Quer dizer, o espaço bucólico é totalmente construído. Vem de novo o convite. Vem, ó Marília, vem gozar, lograr é gozar, aproveitar. Quando ele chama, vem aproveitar comigo, que característica latina eu estou tendo aqui? Que
característica latina. Vem lograr comigo. Vem gozar comigo o que a natureza tem para nos oferecer. Qual é a característica latina que eu tenho aqui? Fugere urbem? Não. Não, muito bem. Quem falou? Foi a Isa? Sim. Sim, Isa, mas na verdade são duas características latinas. Muito bem. Fugere urbem, vem gozar E o comigo. carpe diem. E o carpe diem. Perfeito. São duas. Então aqui você tem duas. Tá? Ele está convidando ela, ó, sai daí, de onde você está, vem comigo. Então ele está chamando ela para fugir. Fugere urbem. Fugir para quê? Para aproveitar todo esse espaço, todo esse cenário bucólico. Carpe diem. Tá? Destes alegre campos a beleza, destas copadas árvores o abriga. E agora, nessa última estrofe? Deixa louvada a corte a vã grandeza. Que característica latina eu tenho aqui? Inutilia truncat? Inutilia truncat. Muito bem. Não fique, pare de ficar louvando grandezas vãs, né? Luxúrias vãs, né? É o inutilia truncat. Quanto mais me agrada estar contigo, notando as perfeições da natureza. Percebam o seguinte, tá? As características latinas, elas não vão aparecer nomeadas. Você tem que saber que elas existem e tem que conseguir identificá-las. Então, numa prova da Unesp, poderia aparecer assim: cite dois conceitos latinos presentes no poema e aponte o verso que os corresponda. Aí você fala, olha, nesse poema tem inutilia truncat, coloca lá o verso. E nesse poema tem fugere urbem, coloca lá o verso. Né? Fugere urbem aonde? Vem Marília, vem lograr comigo. Esse verso pode ser tanto fugere urbem como carpe diem. Aí você coloca lá, carpe diem, 2 pontos, coloca o verso. E inutilia truncat. Deixa louvado a corte a vã grandeza. Aí eu posso virar e te fazer uma outra pergunta. Por que o eu lírico constrói com que intuito o eu lírico constrói um cenário bucólico? Né? Qual que é o projeto literário da construção desse cenário? Alguém consegue me responder? Por que eu construo um cenário simples, ameno, equilibrado e harmonioso? Alguém consegue me responder? Com que intuito ele faz isso? Levando em consideração o contexto histórico da época, ó, já estou dando dica. E o projeto literário? Por que ele faz isso? Para fugir da cidade e aproveitar o amor? Mas ele quer fugir da cidade, aproveitar o amor, com que intuito? O que o poeta defende? O que a poesia arcádica vai defender? A simplicidade? Perfeito. Em contrapartida a quê? Ao Palácio de Versalhes é um exemplo? Exatamente, a aristocracia francesa. Porque aqui ele está defendendo que todo mundo tem o direito de ter uma vida boa, como, né, eu sou igual a você. Por que a aristocracia é melhor do que eu? Né? O que está implícito aqui, nessa defesa da simplicidade, são os ideais da Revolução Francesa, os ideais iluministas. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você tem que perceber que essa construção bucólica e simples tem um objetivo, que é um objetivo que torna essa poesia uma poesia engajada. Quem fala isso? Sou eu? Não. Quem fala isso é o Voltaire, um iluminista francês, iluminista, poeta, dramaturgo e filósofo francês.
né? Poesia arcádica, ao defender o equilíbrio, ao defender a harmonia, e principalmente ao defender a simplicidade, defende a igualdade entre os homens, né? Isso criticando, né, o acúmulo fútil da aristocracia, que é o exemplo que ela falou, que eu já tinha falado, do Castelo de Versalhes, né? Então, quer dizer, isso torna a poesia uma poesia crítica, uma poesia engajada, uma poesia que funciona assim como instrumento de denúncia social, né? Só que essa denúncia aparece na defesa pela simplicidade, na defesa da simplicidade. Isso é importante. Todo mundo entendeu essa lógica? A simplicidade não aparece, né? É que ele está querendo contrapor o ideal de vida simples à luxúria de Paris, por exemplo, né? A luxúria dos grandes centros. Por isso o Fugari Urbi, por isso o Aurea Medíocritas, a defesa de uma vida medíocre, mediana, né? Se defende uma vida mediana, todo mundo... Aí isso vai culminar lá na volta da democracia, Revolução Francesa, né? Todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, ninguém é melhor que ninguém. O terceiro estado, ele não é inferior, ele não tem a obrigação de sustentar o segundo e primeiro état, né, tiers, né? Todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Isso vai culminar, isso vai explodir como Revolução Francesa e depois como, a partir do momento que a burguesia conseguir entrar no poder e derrubar a aristocracia, que é o que vai acontecer com a Revolução Francesa, esse movimento começa aqui, essa burguesia que está no poder precisa de uma identidade nacional. Eu estou agora no poder, mas eu não sei falar latim. Eu estou agora no poder, mas eu não sei tocar piano. Eu não falo um bom francês, eu não leio grego, eu não tenho cultura. Por quê? Quem eu sou? Eu sou um burguês de merda. Um comerciante, um sapateiro, um professor. Eu sou burguês, ok? Então eu preciso de uma identidade. Quem é que vai fornecer essa identidade? Uma escola literária que vai receber o nome de romantismo. Por isso que o romantismo vai ter duas vertentes. O nacionalismo, que vai defender a ideia de identidade nacional, e essa identidade nacional ela vai ser consolidada a partir do momento que o burguês se valoriza. Aí você tem o egocentrismo, o individualismo. Por isso que no romantismo o burguês é o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo. Eu amo. Como assim ela não me ama? Ela tem que me amar sim. Ah, ela não te ama, então eu me mato. Então eu vou fugir. Fuga da realidade. Vou fugir para onde? Ou eu vou para a infância, aí você tem a volta ao passado, ou eu vou para a infância, né? E aí eu encontro a minha mãe e a minha irmã, Álvares de Azevedo, né? Casimiro de Abreu, meus 8 anos. Ai, que saudade que eu tinha da aurora da minha vida, da minha infância perdida, que os anos não trazem mais. Então, ou eu vou para a infância, ou eu vou para a morte, suicídio, né? Todos os poetas, ou eu vou para a infância, ou eu me suicido, ou eu me entrego a uma vida boêmia. E é por isso que o romântico é visto como rebelde. Você tem aí um movimento no romantismo que vai chamar de gótico, todos vestidos de preto. Notre-Dame de Paris, a igreja de Notre-Dame é gótica. Catedral da Sé, gótica. Todos vestidos de preto, né? Com tuberculose. Como eles são rebeldes, eles se recusam a ficar em casa, em quarentena, para não morrer. Então, é aquela vida boêmia de vinhos,
né? Noites da Taverna, do Álvaro de Azevedo. E aí morrem todos cedos. Morrem todos tuberculosos, com 20 anos e virgens. Aí você explica, por exemplo, por que no romantismo você tem necrofilia, por exemplo. Você pega Noites na Taverna, você tem necrofilia. Né? A amada acabou de morrer, os jovens vão lá no cemitério, invadem o cemitério e arrombam o sepulcro da amada, que ainda está gelada ou quente, se você assim preferir, né? Porque acabou de morrer. É bem legal esse movimento. 3. O lê do passarinho que gorjeia. Falou de passarinho, fala de quê, gente? Camões. Né? O Camões tem o lascivo passarinho, né? Que é o amor. O que é o amor? Não, que é a vítima do amor. Né? O amor é o caçador. Ledo é alegre. Né? Tem um nome, não tem Leda. Leda é alegre. Alegre. Imagina a pessoa, como é que é o seu nome? Alegria. Leda é alegria, né? Lê do passarinho que gorjeia, dalma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia. Ah, uma coisa que é importante também, que eu esqueci de falar, a forma do poema, você tem um soneto. O soneto é uma medida nova para o Renascimento. Aqui não é tão nova assim, mas o soneto é uma medida clássica. Tá? 2 quartetos e 2 tercetos. Então, também é um exemplo de renascimento, de elementos clássicos. O sol, que o céu transparente, diáfano é transparente, né? Passeia. A lua, que lhe deve a formosura. Gente, é descrição de natureza totalmente. Passarinho cantando, exprimindo ternura, rio transparente murmurando. E uma coisa que é importante, ele sempre provoca na natureza um processo de personificação, né? Uma prosopopeia. O rio murmura, né? O sol que passeia, a lua que lhe deve a formosura, o sorriso da aurora, tudo prosopopeia, né? Alegre e pura, a rosa que entre os zéfiros caminha, né? A serena, amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões, Vênus, e de Cítera. Cítera, para quem não sabe, é um dos apelidos de Vênus, né? Quando digo, meu bem, quando não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. Então, apesar desse tom romântico, desse cenário romântico, você tem um equilíbrio, você não tem um desequilíbrio. Ah, como é que seria esse desequilíbrio? Seria se ele estivesse morrendo em meio a esse espaço que não é horrendo, é ameno, entende? No romantismo você vai ter o locus horrendos. Tá? Se você for ler o Frankenstein de Mary Shelley, quando ele descreve o período que o Victor Frankenstein passa em Londres, Londres já é assim, né? Londres está sempre chuvosa, sempre escura, sempre cinzenta, né? O tempo inteiro. Por quê? Porque Londres está refletindo o estado de espírito do Victor Frankenstein, que está atormentado com a ideia de vencer a morte. Né? É onde ele, como médico, após perder acho que o pai dele é que morre, né? Ele fica mais obcecado ainda, e aí ele vai e cria um Frankenstein, que é uma criatura romântica. O monstro da história não é o monstro que ele criou. O monstro é ele. Né? O monstro da história, inclusive, tem um bom coração. A criatura tem um bom coração. Né? A questão ali é que a criatura começa a se questionar quem ela é.
Qual é a identidade? Aí entra o conceito romântico de identidade. Quem eu sou, né? Então, tem um determinado momento do livro que ele está tocando flauta. Ele olha para a mão dele e fala assim, mas quem é essa mão? Como é que eu sei? Né? Ele começa a se questionar, vai atrás do pai, que é o Vitor, né? O Vitor o rejeita, porque, né? E aí ele mata, aí ele se revolta, né, a criatura. Ele mata o irmão do Vitor, que tem 8 anos, quebra o pescoço dele assim. Né? Aí ele fala pro Vitor, esse foi o primeiro que eu matei. Se você não arrumar uma noiva para mim, eu vou matar a sua família inteira. Aí o Vitor fala, não, sai a caça dele e tal. Aí ele vai e mata a noiva do Vitor, né? Arranca o coração dela. Né? Arranca o coração dela, assim. Aí o corpo dela cai, assim, no chão, morto. Aí o que o Vitor faz? Chongo do Vitor pega a noiva morta e faz a mesma coisa que ele fez com a criatura. Revive ela. Aí, indiretamente, ele acaba criando, né, a monstra para o monstro. E aí fica o jogo de gato e rato, que termina lá no oceano, na Antártica, né? No Polo Norte, desculpa, Polo Norte. Um correndo atrás do outro. E os dois morrem juntos, assim. Já leram o livro, gente? Nem vão ler mais, né? Desculpa. Desculpa. Mas, enfim. Beleza? Então, poesia Arcade. Equilíbrio. Certo? Depois nós temos aqui poesia satírica. Tá? Que eu nem vou ler, porque não cai. Tá? O que ele faz é uma crítica à sociedade portuguesa. O que eu quero, depois, se vocês quiserem, vocês podem ler. Tá? Ele vai criticar a Nova Arcádia, né? O intelectual de Lisboa, né? Os ignorantes, os nécios de Lisboa. Enfim, vai fazer uma crítica. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso no Tomás Antônio de Gonzaga, as cartas chilenas. Tá? O que mais me interessa é a poesia dele pré-romântica, porque eu quero identificar com vocês as características pré-românticas. Então diz assim, sobre estas duras cavernosas fragas, perceba que a natureza já começou a mudar. A natureza já não está tão amena assim. Né? Ele já está falando de pedra. Né? Então, algo endureceu. Algo horrível. Algo se perdeu aí. Né? Algo se petrificou. Né? Foi sem querer, desculpa. Algo se petrificou aí. O amor, né? O sentimento se petrificou. Né? Que a marinha furor vai carcomendo. Que, olha só como o locus amenus vai deixando de existir. Me estão negras paixões na alma fervendo. Olha o exagero. Como é que está a minha alma? Está fervendo de negras paixões. Olha o exagero. Aqui sai da ideia de amor, que é equilíbrio, e entra a ideia de paixão. A palavra paixão vem do grego pathos. A palavra pathos surge a palavra patologia. O que é patologia? Doença. Né? Então, paixão vem de pathos, né? Que é essa ideia de algo que é visceral, de algo que é incontrolável, que é doentio, né? Então, quando ele diz que na minha alma está ou estão fervendo negras paixões, você não está no locus amoenos mais. Isso é uma característica pré-romântica. Como fervem no pego as crespas vagas. Razão feroz. Qual que é a questão aqui, hein? Qual elemento anti-arcádico eu tenho nessa frase? Razão feroz. Quem consegue me dizer?
um elemento anti-arcádico. Razão feroz. Feroz? Feroz. Porque a razão ela não é feroz. A razão ela é comedida. Uma pessoa racional é uma pessoa comedida, é uma pessoa passional. Desculpa, uma pessoa racional é uma pessoa comedida. É uma pessoa que detém o controle. Ela não é passional. A razão não é feroz. A paixão é feroz. A razão não. Né? A razão é harmoniosa. Né? O que é você ser racional? Não, vamos fazer tudo com calma, respira, vamos pensar, vamos estabelecer metas, vamos organizar. Você não vai fazer tudo pelo ímpeto. Né? O ímpeto é do campo do amor, né? Da paixão. A pessoa que é super passional, ela é impiedosa. Impiedosa não, ela é impetuosa. Né? Ela age, né? Dane-se o mundo, vamos fugir daqui. O coração me indagas, de meus erros e sombra esclarecendo. Vais nele, ai de mim. Esse ai de mim, ele está se compadecendo. Olha o sofrimento aqui aparecendo. Palpando e vendo, olha que coisa mais romântica. De agudas, uma dor aguda é aquela dor dilacerante, ânsias venenosas, chagas. Você tem uma escolha lexical aqui que é totalmente romântica. Agudas ânsias, quer dizer, aquela ânsia, né? Aquela vontade que não passa, venenosa chaga, feridas envenenadas. Olha como está o espírito dele, ou melhor, como está a alma. Cego a meus males. Estou apaixonado, não estou vendo nada. Uma pessoa apaixonada, ela não vê nada. Surdo a teu reclamo. Mil objetos de horror, com a ideia eu corro. Você vê que não tem aquele ambiente idílico anterior. Calmo. Solto gemidos. Né? A ideia de dor. Lágrimas derrama. Razão. Aí ele questiona a escola anterior. Ele já deixou o arcadismo, já tem elementos românticos. Razão. De que me serve o teu socorro? Para que serve ser racional? Manda-me não amar, eu ardo, eu amo. É lindo. A razão fala assim, não ama que você vai se fuder. Mas o coração dele fala, eu amo, eu ardo. Né? Dizes a razão que isso segue, que eu fique calmo, tranquilo. Mas como é que eu fico? Eu sofro, eu peno, é lindo, eu morro. Vou até ler de novo, tá? Razão de que me serve o teu socorro, manda-me não amar, eu ardo, eu amo. Dize-me que isso segue, eu peno, eu morro. Você tem um paradoxo aqui, né? A razão manda ele fazer uma coisa, ele acaba fazendo outra. É bem típico de quem está amando, de quem é tolo e ama. Né? Como diz o Shakespeare, o amor é para os fracos, porque o amor nos faz de tolo, né? Nos faz de fraco. Tá? Arcadismo no Brasil. Beleza, vamos lá. Bom, aqui é o que nos interessa para quê? Nos interessa diretamente para o Enem, nos interessa diretamente para a Unesp, para quem vai prestar Enem e Unesp, e nos interessa indiretamente para a FUVEST por conta do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Tá? Então, o arcadismo ele acaba estando presente na FUVEST, não de maneira explícita, mas de maneira implícita. Então,
por que é importante você memorizar as características árcades? Porque provavelmente você vai ser obrigado a identificá-las no Romanceiro da Inconfidência. O que a Cecília Meirelles faz no Romanceiro da Inconfidência? Ela mistura ficção com história. Tá? Ela pega algo que ocorreu, que foram os poetas árcades, a Inconfidência Mineira, todo esse contexto histórico aí das Gerais do século XVIII, tá? Que aconteceu de fato, historicamente falando, e ficcionaliza, tá? Transforma isso em ficção, uma ficção poética. Tá? Então, a grande questão é como que ela vai lidar com as características árcades, né? Provavelmente o que a FUVEST vai pedir é como é que um determinado personagem histórico aparece. Será que ela desconstrói algum personagem? Figura de Tiradentes, por exemplo, será que é desconstruída ou é idealizada? Né? Como é que o movimento aparece? Se é romancieiro, né? Provavelmente deve aparecer romantizado. Mas será que vai aparecer romantizado mesmo? Se tratando de uma autora da segunda geração modernista, e os autores da segunda geração modernista, eles têm um viés político muito forte, né? E você está num período, né, que é pós anos 40, onde você vai ter uma história que começa a sair daquele lugar comum, porque antes a história se estudava a história da seguinte maneira: Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai, sabe aquela história? Dom Pedro I, Princesa Isabel, a redentora dos escravos, Dom Pedro II, pai da ciência, José Bonifácio, abolicionista, né? Então, a história dos homens, né? Você tinha Tiradentes, você pega lá o quadro do Pedro Américo, né? Tiradentes está esquartejado, e você olha aquele quadro que trata da Inconfidência dentro de um contexto de identidade nacional, porque o Pedro Américo é romântico, né? Um pintor romântico. Ele constrói a figura do Tiradentes esquartejado, e você vê que Tiradentes está em forma de uma cruz, o que sugere um elemento messiânico, né? De sacrifício de Cristo que se sacrificou, né? Então, é essa história que a gente vai descobrir se ela romantiza, se ela critica essa história ou não, ou se ela exalta essa história. Sendo Cecília Meirelles, que está em transição da segunda para a terceira fase, provavelmente ela está criticando. Tá? Tem um elemento poético ali muito forte, né? Mas também vai ter a crítica. E é essa questão que vai cair, a junção da crítica com esse idealismo. Enfim. Arcadismo no Brasil. O arcadismo começa, tá? Memorização de datas é importante para Enem, gente. Data de início, data de final, data de término, tá? Para Enem. O Enem pode ter um professor lá, idiota, que pode perguntar isso. A data do início do arcadismo no Brasil foi tal ano com tal obra, né? No Brasil, o arcadismo inicia-se em 68, com a publicação do livro Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, e termina em 36, quando Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades e uma revista em Paris chamada Revista Niterói. Tá? Um elemento importante, percebam, o livro que marca o final do arcadismo é o mesmo livro que marca o início do romantismo. 36. Tá? E o romantismo vem mediante a necessidade da afirmação de uma identidade nacional.
porque o Brasil se tornou independente em 1822, mas, na verdade, o espírito romântico chegou em 1808 com a vinda de Dom João VI. Então, Dom João VI chega em 1808, 1814, Dom João VI traz a missão artística francesa para o Brasil, para dar um up no Rio de Janeiro, para deixar o Rio de Janeiro com cara de Europa. Em 22, o Brasil se torna independente. Se tornando independente, ele precisa de uma bandeira e precisa de uma literatura, que não existe ainda. E aí começa, né, o espírito romântico começa a se cristalizar. Em 36, o romantismo nasce oficialmente, com Suspiros Poéticos de Saudade. Em 36 ele nasce. O auge do romantismo é 67, o ápice, quando José de Alencar publica Iracema. 67. Tá? E o final do romantismo vai se dar com Castro Alves, já com elementos realistas ali. Tá? Em 81, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o mesmo ano começa o realismo. Tá? Juntamente com o naturalismo. Publicação do romance O Mulato, do Aloysio de Azevedo. Vamos lá, contexto histórico. Contexto histórico é Vila Rica. E aí eu já falei disso nas aulas passadas. O que é Vila Rica? Vila Rica, com o final do ciclo do açúcar no Nordeste, né, com a decadência do açúcar, e com a descoberta do ouro em Goiás, e com a descoberta do ouro, isso já foi questão de prova de história, né? E literatura. E com a descoberta do ouro em Goiás, em Minas Gerais, você tem uma mudança do eixo cultural. Tá? Então, antes o centro era Bahia, a cidade da Bahia, Salvador, né? Olinda ali, Pernambuco, né? Pernambuco e Bahia eram os dois grandes centros. Com o declínio da cana-de-açúcar, com a descoberta do ouro em Minas Gerais e em Goiás, principalmente naquilo que hoje a gente chama de Estrada Real, né, o Caminho Real, Sabará, Diamantina, Mariana, São João del Rei, Tiradentes. Não é à toa que uma cidade vai aparecer aí, Barbacena, que aparece em que romance? Barbacena aparece em que romance? Felipe? Quincas Borba, exatamente. Aí, tem por que parece Barbacena? Porque aquele ciclo, né, da riqueza ali das Gerais. Tá? O que acontece com essa mudança de eixo? Tá? O centro cultural do Brasil passa a ser Vila Rica, atual Ouro Preto. E em Vila Rica, por ser o centro cultural, as ideias iluministas vindas da Europa vão efervescer. Vila Rica vai se tornar um centro de efervescência muito grande, né? E é nesse centro de efervescência que as ideias iluministas começarão a chegar, né? Eles ficarão sabendo da independência das 13 colônias americanas, isso aliada à gana cada vez maior dos portugueses, né, em explorar ouro, a derrama, aquela coisa toda, faz com que surja um movimento chamado de Inconfidência Mineira, tá? Onde você vai ter um grupo de advogados, poetas, a elite de Vila Rica, não eram os pobres, e uma coisa importante, né? Com exceção da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, e o burguês tem esse elemento de ignorância, né? De necitude, são nécios, né? Geralmente as revoluções, elas nascem, né, em leitos aristocratas, né? Os revolucionários geralmente fazem parte da elite. Exemplo, Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade, Oswald de Andrade,
Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Villa-Lobos, Vitor Brecheret, tudo rico, tá? Herdeiros das fazendas de café do Vale do Paraíba, ponto. Tá? São esses caras que fazem a revolução. Tá? Então, essa é a Vila Rica que nós temos. A descoberta do ouro em Minas, no final do século XVII, transferiu o centro econômico da Bahia para a região de Vila Rica, atual Ouro Preto. A corrida ao ouro levou a uma explosão populacional. Artistas e artesãos europeus foram contratados para construir monumentos, especialmente igrejas. Tá? Importante notar que, enquanto a literatura brasileira se orientou pelo neoclassicismo, as outras expressões artísticas continuaram a trabalhar com orientações barrocas. Isso explica, por exemplo, por que nas Gerais, em Ouro Preto especialmente, Mariana, Tiradentes não tanto. Tem também, mas não tanto como Ouro Preto. Explosão de igrejas dentro de um contexto que o racionalismo já está imperando. Né? É porque o que se estava acontecendo na Europa é diferente daquilo que está acontecendo no Brasil. Na verdade, as igrejas barrocas ainda é uma tentativa de preservação dos valores medievais. E você tem que levar em consideração uma coisa. O centro do mundo nesse contexto não é Portugal. Isso aparece lá na relíquia. Portugal é um país extremamente religioso. Tanto que a Titi, ela vê Paris, que é o grande sonho de consumo do Raposão, como um local de pecado. Então, nesse contexto, o centro do mundo é Paris. Enquanto Portugal, se na época da relíquia, que é a segunda metade do século XIX, Portugal ainda era muito religioso, imagine Portugal no início do século XIX, no final do XVIII. A religiosidade era muita. E Portugal, sendo metrópole do Brasil, obviamente, o que vai ser construído aqui em Vila Rica? Igreja, por esses portugueses de fora. Né? Igrejas suntuosas, viu, gente? De ouro. E é muito interessante, você vai em Ouro Preto, as igrejas são segmentadas. Né? A igreja de São Francisco de Assis era uma igreja, se não me engano, é de São Francisco? É uma igreja, por exemplo, para negros. Os negros, os escravos, só podiam frequentar aquela igreja. Aquela igreja da Casa da Moeda, ali no centro, não sei se vocês conhecem Ouro Preto, no centro ali de Ouro Preto, aquela igreja principal, grandona, ali era a elite que frequentava. Os trabalhadores, uma outra igreja. Por isso que a cada canto, a cada morrinho, você tem uma igreja. Né? Porque era frequentado por segmentos sociais. Não era assim, eu vou frequentar essa igreja. Não, eu sou negro, eu vou frequentar a igreja para os negros, que é tal igreja. Né? Bem assim mesmo. Tá? No arcadismo brasileiro, há 3 tipos de poesia. Ó, percebam, né, que você vai ter vai se parecer ligeiramente com o arcadismo português. Você tem a poesia épica, e ela se justifica, porque você está falando de neoclassicismo, ou arcadismo, que volta ao classicismo. Classicismo está dentro do Renascimento, e Renascimento volta à Antiguidade Clássica. O que você tem na Antiguidade Clássica? A Ilíada, a Odisseia, Eneida. O que você tem no Renascimento? Os Lusíadas, poesia épica. O que você vai ter no neoclassicismo? Poesia épica. Isso que você tem lá, esse viés. Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Não cai. Quem cai, se não me engano, é o Basílio da Gama com a poesia épica O Uruguai,
cai no ITA. Tá? Na lista de livros do ITA, cai Basílio da Gama. Não sei se alguém vai prestar ITA aí, tá? Mas ele cai no ITA, tá? Que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ali em São José dos Campos, né? Cai Basílio da Gama. Poesia lírica, Cláudio Manuel da Costa, né? Tomás Antônio de Gonzaga, Basílio da Gama de novo, Silva Varenga, tá? E Alvarenga Peixoto, tá? E poesia satírica, tá? Tomás Antônio de Gonzaga, Cartas Chilenas, e Silva Alvarenga. Aqui a apostila não coloca o Tomás Antônio de Gonzaga como poesia lírica, mas é lírica, tá, gente? Pode colocar aí. Eu não sei por que a apostila não colocou, mas é lírica. É que o Tomás Antônio de Gonzaga, a lírica do Gonzaga, ela tem uma parte que é totalmente Árcade e uma parte que é pré-romântica, tá? Mas pode colocar aí, ó, poesia lírica. Ele não escreveu só satírica, não. Tá? Inclusive um erro aqui, depois eu até vou falar com o Rubão, porque o Marília de Seu é a principal obra dele. Tá? Cláudio Manuel da Costa, coitado, também conhecido como pastor Glauceste Satúrnio. É o seu nome dele, é o nome dele de guerra, Glauceste Satúrnio. Tá? Nasceu em 29, morre em 89, ano da Revolução Francesa, né? E ano da Inconfidência Mineira, né? Ele morre, alguns dizem que se enforcou, foi assassinado, outros dizem que se suicidou, mas o corpo dele é encontrado morto. Quando você vai em Ouro Preto, você provavelmente vai visitar a Casa da Moeda. Provavelmente o guia turístico vai te levar no cárcere. E provavelmente ele vai falar: aqui é o lugar onde foi encontrado o corpo do poeta Árcade Cláudio Manuel da Costa. Aí você olha lá a prisão e fala: ah, que legal. Estou sentindo vibrações. Né? Enfim. Pessoa sem graça, né, gente? Introdutor do arcadismo no Brasil, com obras poéticas, né? Começa aí em 68. Cláudio estudou em Coimbra, onde testemunhou a fundação da Arcádia Lusitana. Nossa, isso mudou minha vida. Rico advogado, trabalhou na sua Mariana natal, onde ele nasceu, e estabeleceu-se em Ouro Preto, Vila Rica, onde reuniu em torno de si os intelectuais da região. Chegou a fundar em 68 uma Arcádia ultramarina, né, além mar, né, além Portugal, ainda muito preso às imagens, né, segundo ele mesmo, exageradas do barroco, e sem conseguir se desligar-se das pedras. Então, olha só, a poesia dele, ao mesmo tempo que tem a presença da religiosidade barroca, você tem uma natureza que não é tão amena assim, né? Então, ao contrário de um campo repleto de flores, né, e de uma mata verde, ele vai falar da sua realidade local. E a realidade local dele é a Gerais. E o que é Minas Gerais? É pedra, é morro, é o Drummond, né? O que é Itabira? Né? Um quadro na parede, como dói, sou feito de pedra, né? Essa ideia, né, mineira, né, do morro, da pedra, do ferro, que eu queria dizer, né? Do ouro, né, gente? Né? Do aço, né? Que o Drummond fala muito, né? Itabira fica ali no Vale do Aço, né? Imagina uma cidade que se chama Diamantina, como essa cidade deve ser dura, né? Feita de diamante, de pedra. Então, os homens também são de pedra. O coração também é de pedra, né? A alma também é de pedra. Aí você vai fazendo as analogias ali, né? Então, ele vai ter elementos do barroco, sem conseguir se
desligar das pedras do cenário inóspito da sua região natal. Tá? Cláudio foi um poeta de transição, ou seja, ele está entre barroco e arcadismo. Ele é o fundador do arcadismo. Se ele é fundador do arcadismo, significa que ele ainda tem elementos da escola anterior, que é o barroco. Então, ele é transição. Quem não vai ser de transição, vai ser de apogeu, é o Tomás Antônio de Gonzaga. O TAG, Tomás Antônio de Gonzaga, ele não é de transição, mas o Cláudio é. Tá? Adota o pseudônimo. Então, se ele é de transição, muito cuidado. Aí vira pegadinha de prova. O que aquela característica religiosa está fazendo dentro de um poeta que é Árcade? Ele é de transição. Simples. Né? Adotou o pseudônimo de Glaucete Satúrnio e a pastora dele é a Nise. Tá? A pastora do Ovídio é a Cora. A ninfa do Dante é a Beatriz. A ninfa do Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, a ninfa do Ricardo Reis é a Lígia. A ninfa do Camões é a Dinamene. Né? Do Petrarca, que é renascentista, é a Laura. Né? Do Propércio é a Cíntia. Né? Então você tem aí várias ninfas. Ele tem a dele é a Nise. A do Tomás Antônio de Gonzaga é a Marília. Do Don Quixote, Doroteia. Dulcineia, desculpa. Dulcineia. Tá? Então, dele é a Nise. Então, o tempo inteiro ele vai fazer o convite para quem? Nise. Blá, blá, blá. E revela-se frustrado com a sua própria obra. Paciência, né, querido? Vejo e aprovo o melhor, mas sigo o contrário na execução. Isso daí, gente, todo escritor, ele sempre vai ver com maus olhos a sua obra. Nunca vai estar bom, assim. Nunca... Nenhum escritor fala, nossa, minha obra é perfeita. Não. Sempre tem uma auto... Os literários, né, os literatos, eles têm uma autocrítica muito grande, né? Foi, no entanto, fundamental para a propagação das ideias neoclássicas no Brasil. Ideias neoclássicas, né? Iluministas. Foi preso em 89, acusado de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira. Então, ele foi um dos acusados de ter... o chefe era o Tiradentes, né? Mas um dos acusados de ser um dos responsáveis pela Inconfidência. Tá? Após deletar seus companheiros, após deletar seus companheiros, é encontrado morto em sua cela. Então, ele participou como um dos chefes e também foi um dos acusados de deletá-los. Foi preso, tá? Encontrado morto na cela. Seu suicídio é até hoje nebuloso. Uns falam que ele se suicidou, outros que foi execução mesmo. Eu acho que foi execução. Não sei, né? Saber. Eu acho que foi execução, imagina. Não foi suicídio. Vejamos os textos de Cláudio Manuel da Costa. O que vamos perceber? A pedra. Tá? Não a pedra, mas como ele descreve a natureza, né? Como ele descreve a ninfa dele, né? Como é que ele concebe, né, esse espaço. Nise, onde estás? Você tem uma interlocução aqui. Ele quer fazer um convite, né? Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira? Se quando a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera. Aí você vira para mim e fala assim,
Nossa, mas ele está usando uma escolha lexical que é meio romântica, desespero. Essa escolha lexical não é romântica, é barroca, porque gera angústia. Se você na prova colocar, o Cláudio Manuel da Costa apresenta característica pré-romântica na medida em que ele descreve de maneira desesperada a ausência da sua amada Nise, eu, como o corretor, ele vai te dar um 0. Porque ele vai falar assim, esse menino não sabe que o Cláudio Manuel da Costa, ele não tem nada de romântico, ele tem elementos pré-barrocos, e que essa angústia que ele está sentindo aqui, que está despertando o desespero, é fruto dos indícios barrocos e não dos indícios românticos que ainda vão nascer. Então, esse desespero é um elemento barroco, né? Ele está perguntando para ela, tanto mais de encontrar-te desespera. Se ao menos teu nome ouvir pudera. Entre esta... só presta atenção. Para ficar bem claro, para você entender a analogia, faz a mesma analogia com Camões. Camões não tem sofrimento amoroso? Tem. Eu posso falar que Camões é romântico? Não. É que Camões está buscando uma explicação racional para os efeitos do amor. Então, quando ele começa o poema fazendo uma pergunta para Nise, ele está tentando entender de maneira racional o que está angustiando ele. Então, isso não é romantismo, isso é barroco. Na medida em que você tem elementos que são contrários, sentimentos que são contrários, razão e emoção, sentimentos que estão ali conjugados na mesma medida. E eu, como poeta de transição, estou tentando entender o que eu estou sentindo. Nise, você não está aqui. Por que eu estou desesperado? Entende que não é romantismo? Mas como é que eu vou saber disso? Aí você tem que saber, por isso que você tem que saber o contexto histórico. Cláudio Manuel da Costa inicia o arcadismo no Brasil. Tem características barrocas. Pronto, isso já te resolveu. Isso explica o desespero. Aí o cara tem que saber, né? Que o Cláudio Manuel da Costa não é do romantismo. Ele é do arcadismo. Né? Se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira. Nise está buscando explicação racional, ó. Cuido. E diz, mas é mentira. Nise, cuidei que ouvia e tal não era. Ele tem consciência do que aconteceu com ele. Grutas. Aí ele vai descrever a natureza. Olha o inóspito. O inóspito não, gente. O ríspido. Né? A rispidez da natureza. Grutas, troncos, penhascos. Isso é Minas Gerais, gente. Não tem como ele descrever o Tejo sorrindo. Minas só tem morro. Não sei se vocês já foram em Minas. Eu sou mineiro, tá? Não sou da Zona da Mata, dessa região. Tá? Barbacena, eu sou de Juiz de Fora. Ouro Preto, é tudo Zona da Mata Mineira. Tá? A diferença é que lá, minha cidade, quem é de Juiz de Fora é chamado de Carioca do Brejo, porque está muito perto do Rio, né? Então, grutas, troncos, penhascos de espessura. Se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Nem ao menos o eco me responde. O eco tem a ver com montanha, né? Tem a ver com penhasco. Provavelmente ele está gritando de desespero no alto da montanha e o eco não responde, né? E deveria responder. Ou seja, a natureza está rejeitando-o. Quando ele grita para o penhasco e o eco se recusa a respondê-lo,
O que você está tendo é uma rejeição da natureza. Ah, como é certa a minha desventura, minha desgraça. Nise, pergunta. Nise, onde estás? Aonde? Aí vem uma pergunta na VUNESP, né? O que essas perguntas denotam? Né? Qual o objetivo dessas perguntas? Pergunta, sempre que você num poema tiver pergunta, principalmente para o Drummond, hein? No Claro Enigma. Tá? O Drummond, no Claro Enigma, tem um poema chamado Poema em Forma de Cavalo Marinho. Já leram? Poemas em Forma de Cavalo Marinho. Onde todo verso termina com uma interrogação. Sempre que você tiver com uma pergunta, o eu lírico está fazendo uma reflexão sobre a sua própria condição, sobre o seu status quo. Já passou da hora, né, gente? Desculpa. Onde estás? Onde? Então, paramos aqui. E aí, na próxima aula, a gente finaliza o arcadismo com Marília de Dirceu e eu passo o gabarito dos exercícios. Beleza? Beleza, professor. Gente, Obrigada. eu vou tentar ser mais rápido na próxima aula, tá? Ser mais rápido. Tentar não me aprofundar tanto, não fazer digressão. Beleza? Beleza, mano. Desculpe se eu me atrasei e se eu fui mais lento. Oi? Imagina, sem problema. Tá bom, gente? Beijo, boa semana para vocês. Eu tenho 700 provas para corrigir. Boa sorte. Meu Boa Deus, sorte, boa professor. sorte. 700 provas. Misericórdia. Beijo, gente. Uma prova de tupi. Beijo, Orem por mim. pode deixar. Prova de tupi na USP. Beijo. Beijo. Tchau, professor. Obrigado, Tchau, hein? gente. Boa semana. Você também.